Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais um quarto de hora, é isso aí, meditando na verdade da palavra de Deus, 15 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de meditação nessa verdade que transforma vidas. Existem alguns segredos no mundo espiritual e um dos maiores deles é permanecer, perseverar. Em João capítulo 8, versículo 31 e 32, nos diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que o segredo do contexto está no versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Infelizmente, muitos decoram só o versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, na verdade, o que vai trazer a libertação é a permanência na palavra de Deus. Quando você se retira para o seu lugar secreto com Deus, você permanece no Espírito, juntamente com todos os santos no mar de vidro, e contempla aquele que está assentado no trono. Olha só o que João vai registrar em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Ainda que seus olhos estejam velados de forma que você não possa vê-lo com os olhos naturais, mesmo assim permanece diretamente diante do trono. O maior privilégio de toda a criação é permanecer diante do fogo vivo da presença de Deus e queimar com as afeições santas por seu Pai e Rei. Permanecer na presença de Deus é seu destino eterno e você pode provar um bocado do céu na terra ao fechar a porta e permanecer diante dele na beleza da sua santidade. Sua programação pessoal não quer deixar que você permaneça ali na presença de Deus. As demandas do trabalho militam contra a sua permanência, o inferno combate a sua permanência, mas você está desperto para as belezas da santidade e agora anseia por se isolar e ficar na presença de Deus. Apenas permanecer e fazer tudo para continuar assim. Permanecer apesar da batalha, permanecer apesar da resistência, permanecer apesar das perturbações, permanecer apesar do cansaço, permanecer apesar da falha e do colapso pessoal, permanecer apesar do sofrimento, permanecer apesar da solidão, permanecer mesmo que acorrentado, apenas permanecer. Permanecer por causa da cruz, permanecer por causa do Cordeiro, permanecer por causa de sua afeição, permanecer por causa de sua aceitação, permanecer por causa do poder de Deus dentro de nós, permanecer por causa das fontes de água viva fluindo em nosso interior, permanecer por causa da beleza e das grandezas inigualáveis de Deus, permanecer por causa do objetivo eterno do Senhor, permanecer por causa das misericórdias eternas do Pai, permanecer por causa do amor, apenas permanecer na presença de Deus. A descrição do trabalho dos levitas ainda se aplica a nós atualmente. Em Deuteronômio, lá capítulo 10, versículo 8, nos diz: naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Uma das principais responsabilidades e também privilégios é permanecer diante do Senhor para servi-lo. No lugar secreto, simplesmente permanecemos. Nenhuma grande agenda, nenhuma ambição poderosa, nenhuma pressa para fazer outra coisa, apenas permanecermos diante dele e o amarmos. Há períodos em que Deus nos chama simplesmente para permanecermos. Podemos preferir a adrenalina de perseguir uma grande causa, mas às vezes Deus nos chama para pararmos com toda a atividade e apenas permanecermos. Às vezes,
Ele não nos dá nenhuma escolha. Ocasionalmente, as circunstâncias nos restringem além de nossa capacidade de seguir um curso diferente e tornarmos prisioneiros das correntes que nos vinculam à vontade de Deus. Incapazes de nos libertar e de fazer outra coisa, tudo o que podemos fazer é permanecer e queimar no amor santo do nosso Rei. Normalmente as pessoas dizem, não permaneça apenas, faça alguma coisa. Quando as circunstâncias estão saindo de controle, a grande tentação, quando você não sabe o que fazer, é fazer alguma coisa. Deus não pode dirigir um veículo estacionado. Então comece a fazer alguma coisa e deixe conduzir o seu curso. Eles completam. Esta pode ser a maneira de agir em algumas situações. Muitas vezes Deus pode inverter a forma de agir dizendo, não faça nada, apenas permaneça na minha presença. Isso nos leva a deduzir, quando você não sabe o que fazer, apenas não faça nada. Espere por ele, sirva-o, até ele te dar uma direção e a direção certa. Como os levitas do tabernáculo, lá de Deuteronômio 10:8, carrego a sua presença em meus ombros e permaneço diante dele para servi-lo, abençoando outras pessoas em seu nome à medida que me fortalece. Salmos 16, verso 8. Salmos 16, 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Então, permanecerei diante dele. Contemplarei a sua beleza e o bendirei enquanto tiver fôlego na minha vida. Para permanecer diante de Deus dessa maneira, nós podemos aprender algo com os anjos. Como exemplo, observa o anjo Gabriel. Quando Gabriel veio falar com Zacarias que ele seria pai de João Batista, foi a sua segunda aparição nas Escrituras. Para ser mais exato, Gabriel é mencionado 3 vezes na Bíblia. Ele apareceu a primeira vez a Daniel. Quase 600 anos mais tarde, ele visitou Zacarias, o pai de João Batista. E 6 meses depois, ele veio à presença de Maria para anunciar que ela estava grávida do Espírito Santo de Deus. Quando Gabriel trouxe a Zacarias a mensagem de Deus, ele não acreditou em suas palavras. Em resposta à incredulidade de Zacarias, para garantir a veracidade do que falara, Gabriel declarou, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Vamos conferir isso daí? Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 19, que vai nos dizer assim. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Então, o que você faz, Gabriel? Podemos perguntar. Permaneço na presença de Deus. Sim, entendemos isso, mas o que você faz ali na presença de Deus? Na verdade, eu permaneço na presença de Deus. Sim, Gabriel, já entendemos isso, mas o que estamos perguntando é o que você faz ali na presença de Deus. E mais uma vez Gabriel responderia, é isso que eu faço, permaneço na presença de Deus. Fico lá contemplando a sua majestade, o seu esplendor, ardendo com sua chama santa e aguardando até ele falar. E se ele não disser nada, apenas permaneço lá. Quando ele me dá uma palavra, então eu ajo e cumpro segundo o que ele ordenou. Mas a principal coisa que faço é apenas assistir, permanecer diante de Deus, esperando nele. Entre Daniel e Zacarias há um período aproximado de 600 anos, durante o qual nós não ouvimos falar nada sobre Gabriel. Já entre Zacarias e Maria, houve um período de 6 meses. Esse foi um período agitado. O que Gabriel fez nesses intervalos de tarefas? Ele apenas permaneceu na presença de Deus, contemplando a sua majestade. Percebi que às vezes Deus é pródigo. Ele observa enquanto você cultiva seus dons, talentos e capacidades ministeriais até que você se torne um bom ministro potencial.
Você está pronto para fazer explorações? Então ele remove a ótima máquina ministerial na qual você se tornou e te coloca na prateleira e diz: apenas fique aí. Foi exatamente isso que Deus fez com Elias, o profeta. Elias disse o seguinte: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. Podemos conferir isso daí em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1, aonde o profeta vai dizer: então Elias, o tisbita, moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Perante a face do Deus que eu estou. Permaneço na presença de Deus. Isso é o que eu faço. Então Deus decidiu testá-lo, colocando sob prisão domiciliar por 3 anos. Na casa de uma viúva de Sarepta, durante o período de toda a fome, ele não pôde colocar a cabeça sequer para fora da porta, porque toda a nação estava procurando por ele. Ele estava preso naquela casa quente, abafada e desoladora. Nenhum amigo, nenhum profeta visitante, nenhuma outra voz para confortá-lo ou dar-lhe alguma perspectiva. E a comida? Bolo para o café da manhã, bolo para o almoço e mais um bocado de bolo para o jantar. Posso até imaginar Elias pensando: Senhor, por que você tem todo esse ministério potencial enterrado na casa desta viúva? Quero dizer que nos 3 últimos anos eu poderia ter me graduado em alguma disciplina da escola de profetas. Estaríamos tomando as nações pela força, mas não, estou aqui apodrecendo. Mas Elias não respondeu dessa maneira, porque Deus já tinha lhe ensinado a permanecer em sua presença. Então, quando o momento do teste chegou, Elias pôde perseverar e apenas permanecer diante da presença de Deus e servi-lo. As Escrituras nos mostram que Deus possui anjos poderosos que permanecem em sua presença. Em alguns casos, aguardam centenas de anos por suas ordens. Com toda a sua força e poder, Deus apenas os mantém ao redor do trono, aguardando por ele. Mas não é só uma questão de força, porque Deus dispõe de toda a força no céu que precisa. Então, o Espírito Santo sussurrou para mim: não preciso de sua força. Não foi a força do Filho Eterno que trouxe a redenção, mas o fato de ele ter sido crucificado em fraqueza. Deus não precisa da nossa força, mas da nossa disponibilidade. Ele está procurando por nós para apenas permanecermos em sua presença, contemplando-o, amando-o e cumprindo a sua palavra quando ele fala. Você está atarefado? Então apenas permaneça diante dele, contemple-o, aprecie-o, deixe-o apreciá-lo e viva aquilo que ele tem de melhor para você. Essa devocional foi extraída desse livro, Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge. Vale a pena lê-lo e vale a pena colocá-lo em prática. Pai de amor e Deus bendito, ensina-nos cada dia a permanecermos, Senhor. A permanecermos diante da Tua presença, a permanecermos, ó Pai, na Tua instrução, na Tua palavra, a perseverarmos em permanecer, ó Pai. Guarda as nossas vidas, nossos pensamentos, as nossas ações, ó Pai, e que possamos agir somente segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Pai, que nós possamos a cada dia demonstrar o nosso amor por Ti e ser conhecido por Ti em espírito e em verdade. Acha em nós verdadeiros adoradores no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Valeu demais estar conosco, que Deus te abençoe poderosamente. Entra no meu blog mentoriadospara-mentoriar.com, sem BR. Ali você tem todas as devocionais e todas essas nossas mensagens do 1/4 de hora e também os boletins. E você pode também me seguir nas redes sociais, no Facebook, Rede Global de Intercessores, e também fazer o curso de teologia via Telegram. Via Telegram, me mande uma mensagem, @Claiton. Só colocar com 2 As e Y, você me encontra ali no Telegram. E ali você pode colocar curso de teologia e você já recebe o link para poder estudar a palavra de Deus. Valeu demais, até a próxima, em nome de Jesus.